están? Espero que estén bien. Vamos a empezar com nossa classe de sistema genital masculino. Certo, galerinha? Vamos pelo Latarjet. O Latarjet falou o seguinte, que o sistema genital masculino tem várias porções, certo? Que porção ou que porções são essas? Que componentes são esses? Testículo, que é onde eu tenho que produzir espermatozoides, epidídimo, onde ele vai se madurar, certo? Onde eu tenho vias espermáticas, que é por onde esse espermatozoide maduro vai seguir sua via. Quais são essas? Conduto deferente, que se continua aqui com a cauda do epidídimo, vesícula seminal, conduto ejaculador e uretra. Então, componentes das vias espermáticas: conduto deferente, vesícula seminal, conduto ejaculador. Esse conduto ejaculador é formado pela união do conduto deferente mais vesícula seminal. Esse conduto ejaculador, ele cruza a próstata aqui de trás para frente, atravessa toda a próstata e chega na luz da uretra prostática. E por último, a uretra, tá? Esses são os caminhos que um espermatozoide maduro percorre. As glândulas anexas, próstata. O que é a próstata? A próstata é uma glândula, na sua maior parte é uma glândula, a glândula prostática, que libera um líquido chamado líquido prostático, que compõe o líquido seminal. Mas na frente a gente vai entender que o líquido seminal é produzido por espermatozoides, certo? Que é o componente, líquido da vesícula seminal, líquido prostático e líquido das glândulas bulbouretrais, que são as glândulas de Cooper. Onde eu encontro essas glândulas de Cooper? Aqui a cada lado da uretra membranosa. E por último, o órgão copulador, certo? Que é o pênis. Beleza, e falemos... eu dividi aqui, o Latarjet não divide, tá? Em internos e externos. Agora, falemos de testículo, gente. Testículo é essa estrutura aqui, que se encontram nas bolsas escrotais. Também chamado de testes ortes. Testículo é uma glândula mixta. Por que mixta? Porque tem secreção interna, tem secreção externa. Qual a sua secreção interna? Androgênios. Principal, testosterona. E qual é isso é interna, certo? A endócrina. Qual é a sua secreção externa? Espermatozoides. Então, posso chamá-la de glândula mixta? Sim, assim como o ovário na mulher. O livro fala aplanado transversalmente, eu consigo ver nessa imagem, ó, aplanado de cada lado. Ó. Então, o livro fala de color branco azulado. Branco azulado, brilhante, liso. Muito nervado, então, de uma sensibilidade característica. Se eu olhar aqui, o que o testículo tem? O testículo tem duas caras, dois bordes, duas extremidades. Que caras? Uma cara lateral e uma cara medial. Dois bordes, um borde anterior e um borde posterior. No seu borde posterior, eu tenho um epidídimo. Duas extremidades, uma extremidade superior e uma extremidade inferior. Certo? O que mais eu consigo ver aqui? Aqui atrás, já que eu tô falando do testículo, no borde posterior eu tenho o epidídimo. Olha aqui, gente. Esse aqui é o epidídimo. O que é o epidídimo? O epidídimo é uma pequena glândula no borde posterior do testículo que tem a função de maduração de espermatozoides. Dentro do epidídimo, eu tenho o que a gente chama de conduto epididimário. O epidídimo ele tem de 5 a 7 centímetros aí atrás do testículo. Mas dentro dele, esse conduto epididimário, ele tem mais ou menos 7 metros. Até 10 metros, alguns livros falam. Tá, esse epidídimo é dividido em 3 partes. Numa cabeça aqui, na parte mais de cima, num num corpo, e numa cola. Su cola, se continua com o conduto deferente. Então, a partir do conduto deferente já era via espermática, já tinha espermatozoides maduros para irem embora. Então, o livro me diz testículo epidídimo. Epidídimo no borde posterior do testículo. Já falamos de cada porção. Agora, falemos um pouco do testículo. O que o Latarjet fala do testículo? Fala assim, o testículo em si é dividido em 3 partes. Numa túnica albugínea, que envolve ele, num tecido próprio, na parte endócrina e estimulação da exócrina, e os túbulos seminíferos, onde vão se formar os espermatozoides. Por exemplo, falemos da túnica albugínea. Se vocês olharem ao redor do testículo, tem uma camada grossa chamada túnica albugínea. Essa camada grossa, chamada túnica albugínea, é o que envolve totalmente o testículo.
envolve totalmente o testículo e se dirige para a sua parte posterior e superior. Nessa porção posterior e superior, essa túnica ou bugínea se adentra e se engrossa nessa região testicular. Esse engrossamento aqui, se chama mediastino testicular. Mediastino testicular é o engrossamento da túnica albugínea na parte que essa túnica albugínea se adentra na parte posterior e superior. A partir daqui, a túnica albugínea, que se engrossou e forma o mediastino testicular, que tem um epônimo que é o corpo de Hirschsprung, ele manda fibras até a superfície, ó. Ele manda fibras tabiques até a superfície. O espaço entre duas fibras, cada um desse aqui, é o que a gente chama de lobulílio testicular. Cada um desses aqui são os lobulílios testiculares. O que eu tenho dentro dos lobulílios testiculares? Dentro dos lobulílios testiculares eu tenho os túbulos seminíferos, que são esses daqui. No espaço, em um lobulílio testicular, todo o espaço que eu encontro entre os tabiques e por fora dos túbulos seminíferos é o que a gente chama de tecido próprio. Ou seja, por dentro, isso aqui é um lobulílio testicular, isso é um espaço aqui, um lobulílio. Dentro eu tenho os túbulos seminíferos. E o espaço entre o lobulílio e os túbulos seminíferos, o interstício deles é o tecido próprio. O que eu tenho nesse tecido próprio? As células que vão estimular tanto a parte endócrina como a exócrina do testículo. Vamos ver como que fala no texto. O livro fala no texto assim, ó, a túnica albugínea é uma membrana grossa, fibrosa, toda intercruzada, são fibras colágenas, todas intercruzadas, que na parte posterior superior formam o mediastino testicular, que também é chamado de corpo de Hirschsprung, o epônimo dele. A partir daí, a túnica envia fibras até a superfície, e o espaço entre duas fibras são os lobulílios testiculares. O que eu tenho em cada lobulílio? Os túbulos seminíferos. Agora, e esses túbulos seminíferos? Os túbulos seminíferos aqui, eles é onde vai começar a formação de espermatozoides. Os túbulos seminíferos terminam nos túbulos chamados túbulos retos, tá? Esses são os túbulos retos. Esses túbulos retos, de todos os túbulos seminíferos, formam uma rede. Se unem, se anastomosam e formam uma rede. Essa rede se chama rede testicular. Rede testicular. E onde eu encontro essa rede testicular? Dentro do mediastino testicular. Mediastino testicular é o engrossamento da albugínea. Rede testicular é a união dos túbulos retos. Dessa rede testicular, em direção ao conduto epididimário, saem uns túbulos, levando esses espermatozoides, lógico. Saem entre 10 a 20, entre 15 a 20 condutos em direção à cabeça do epidídimo. Esses condutos se chamam condutos eferentes. Quando chega na cabeça do epidídimo, isso se chama conduto epididimário. Na cabeça do epidídimo, isso se chama conduto epididimário. Daqui eles se dirigem para dentro do epidídimo já, no conduto epididimário. Beleza, então túbulos seminíferos, túbulos retos se unem, rede testes no mediastino testicular. Da rede testes, 15 a 20 condutos eferentes, que terminam na cabeça do epidídimo, e a partir daí, dentro da cabeça do epidídimo, tem o conduto epididimário, certo? O que acontece no conduto epididimário? O espermatozoide demora mais ou menos 7 dias para passar por aí, e acontece a maduração desse espermatozoide. Beleza, então o livro me fala, e o túbulo seminífero? De trajeto todo tortuoso, eles estão nos lobulílios testiculares, vão até os túbulos retos formam a rede testicular, da rede testicular 10 a 20 condutos eferentes à cabeça no epidídimo, até a cabeça do epidídimo. Agora, e o tecido próprio? O tecido próprio é tudo interstício ao redor deles, e onde eu tenho as células que estimulam a espermatogênese dentro dos túbulos seminíferos, e eu tenho as células que produzem a testosterona, os androgênios, certo? As células estimuladoras, também tem as células intersticiais aí, que vão nutrir essa região aí. Por exemplo, por histologia, vocês vão ver depois que eu vou ter células de Sertoli, célula de Leydig. Sertoli estimulam a espermatogênese. E as de Leydig são as produtoras de testosterona.
Beleza. E aí, é isso que a gente pode falar de um modo geral de testículo e de epidídimo. Gente, ó, na parte posterior superior, assim como eu tenho a saída dos condutos eferentes, também tenho a chegada e saída dos vasos testiculares, né? E aí falamos de migração testicular, um assunto que a gente até falou bastante em sala de aula. Vemos aqui, por exemplo, um feto de 8 semanas, onde eu tenho formação das gônadas femininas e masculinas lá nas fossas lumbares. E isso vai migrando, né? Essa aqui já é com 11 semanas, 4 meses e 8 meses. O livro fala que com 9 meses, esses testículos com os epidídimos têm que chegar às bolsas escrotais, direita e esquerda. Não aconteceu, não migrou, isso a gente chama de criptorquídea. Não é compatível com a fertilidade masculina. E o que acontece se o bebê nasceu e não desceu? Se faz estimulação hormonal, gente. Se não desceu de novo, é cirúrgico. Beleza. Esses testículos e epidídimos então chegaram nas suas bolsas escrotais com as suas respectivas envolturas. São duas cavidades totalmente separadas. Os testículos não tocam uma na outra, porque tem principalmente a fáscia dartos. O dartos é o principal que separa os dois. Olhem essa imagem aqui. Aqui. Essa aqui, ó, cadê? Aqui. Bem no meio, elas são totalmente separadas pelo dartos, tá? E o livro fala o seguinte, o escroto é o saco que contém os testículos, né? São duas bolsas, duas cavidades totalmente separadas, dividido no meio por um RAF médio, né? Ok. São vários planos. Quantos planos, gente? Vamos falar de 5 planos. 5. Mas vamos dividir a primeira e vamos dividir a última. Tá. Quais são essas envolturas? O escroto em si, certo? Que vamos dividir em 2. Vamos dividir em pele e dartos, a face espermática externa, a fáscia e músculo cremaster, a face espermática interna e a túnica vaginal, que é o peritônio, né? Que é o vestígio peritoneal. Também vamos dividir em visceral e parietal, como toda a serosa. Então vamos falar de 5 inicialmente, mas que a gente pode chegar a 7, separando as 2 primeiras e as 2 últimas. E aqui assim, tá? Por exemplo, o escroto se divide aqui em pele e dartos, essas duas. Depois a face espermática externa, face e músculo cremaster, face espermática interna e aqui em lilás a túnica vaginal, parietal e visceral. Beleza. Falemos primeiro do escroto. O escroto é a bolsa em si formada pela pele e pela face dartos. E de onde vem essa pele, gente? É a mesma pele aqui da região abdominal, é a mesma pele. E como essa pele é fina, é sensível, mais escura, é pigmentada, cheia de pregas transversas, com glândulas sudoríparas e sebáceas, tá bom? E a dartos? Gente, a dartos é a prolongação do tecido celular subcutâneo, só que embriologicamente ela se modifica e além de ser um tecido celular subcutâneo, ela passa a ter fibras musculares lisas nas bolsas escrotais. Mas de um modo geral, túnica dartos, prolongação do tecido celular subcutâneo, porém com fibras musculares lisas. E a face espermática externa é uma continuação da aponeurose do músculo oblíquo maior. Aqui a aponeurose do músculo oblíquo maior na parede abdominal se prolonga e aqui muda de nome e se chama face espermática externa. O músculo oblíquo menor, o oblíquo menor se prolonga também e ele vira face e músculo cremaster. O músculo transverso não dá prolongação, tá? Porque ela passa embaixo já das fibras do músculo transverso, então ela não prolonga para bolsas escrotais. E a face transversalis aqui, em verde, ela também se prolonga e vai virar aqui face espermática interna. E por último, lilás, eu vou ter o vestígio das túnicas vaginais, que são os peritônio, né? Peritônio parietal e visceral. Então, falamos de 2. Aqui, face espermática externa, continuação da aponeurose do oblíquo maior, face e músculo cremaster, uma formação de músculo estriado, certo? Ou seja, do músculo oblíquo menor mesmo. Por exemplo, quando faz frio, essa contração, quando o homem vai ejacular, essa contração testicular é feita pela face e músculo cremaster, dependente do músculo oblíquo menor. A interna da face transversalis
e a túnica vaginal, que é um vestígio do conduto peritoneal vaginal, que tem duas capas, né? Uma visceral e uma parietal. Certo, gente? Isso é envolturas testiculares, certo? Isso aqui, essa imagem eu consigo ver todas essas capas concêntricas ao redor. Isso é num corte transversal, onde eu vejo os testículos de cima para baixo. Beleza, gente. Artérias, como está vascularizado? Vamos falar das envolturas testiculares. As envolturas testiculares são vascularizadas vamos falar de 4 artérias? Vamos falar das artérias pudendas. Artéria pudenda externa. A pudenda externa, elas são duas, são umas superficiais e profundos, aqui. Esses aqui são os vasos pudendos externos, superficiais e profundos. Rama da femoral, tá? São ramas da femoral. E onde nasce a femoral? É continuação da ilíaca externa a nível do ligamento inguinal. Também falamos da artéria cremastérica. Essa artéria cremastérica nasce aqui da artéria epigástrica inferior, artéria cremastérica. Também dá essa vascularização. E a perineal, gente. Perineal é rama da pudenda interna, tá? Artéria da pudenda interna. Certo? E as venas? E às vezes as venas são sentido contrário. Totalmente sentido contrário, certo? Como está inervado? A bolsa escrotal em si é inervado pelo plexo sacro, pelo nervo pudendo vem pelo plexo sacro, vamos ver se eu vejo aqui. Esse aqui é o nervo pudendo, esse aqui é o nervo pudendo, certo? Esse nervo pudendo ele vem aqui do plexo sacro e pelos nervos ilioinguinal e genitofemoral, que são ramos do plexo lombar, tá bom? E isso é a envoltura escrotal em si. Agora, o testículo, como está vascularizado os testículos? Os testículos são vascularizados por 3 artérias. Testiculares, também chamados de espermáticos. Cremastéricos, também chamado de funicular. E a artéria do conduto deferente, também chamado artéria deferencial. Onde nascem essas artérias? A artéria testicular, a gonádica, né? Ou espermática, no caso do homem, sai da aorta. A do conduto deferente, ou artéria deferencial, ela pode sair da vesícula inferior ou da umbilical. E a artéria cremastérica ou funicular nasce da artéria epigástrica inferior. Epigástrica inferior. Beleza. Essas 3 artérias chegam no testículo, as 3 descem até o testículo e se anastomosam ao redor do testículo. Essa anastomose ao redor do testículo se chama 3 vias de Harish, tá? 3 vias de Harish. Aproveitando que eu tô aqui, falemos um pouco de cordão espermático. Isso é cordão espermático, gente, ó. Isso aqui é o cordão espermático. O cordão espermático é um conjunto de estruturas que chegam ou saem do testículo. Por exemplo, quando o testículo migrou e chegou até as bolsas escrotais, com ele vem o conduto deferente, porque pelo conduto deferente tem que ir o espermatozoide. Então, eu tenho conduto deferente. Para começar esse cordão espermático, conduto deferente. Para tudo isso funcionar, eu preciso de oxigênio para ele. Por que estruturas? Artérias. Que artérias? Artéria do conduto deferente, artéria testicular, artéria cremastérica. Beleza, então já tenho 4 conteúdos do cordão espermático. Venas. Se todas essas artérias chegaram, eu tenho um grupo de venas que tem que ir embora. E quais são essas venas? As 3 venas das 3 artérias. Só que essas 3 venas das 3 artérias, elas vão fazer sentido contrário, mas elas não vão em venas individuais, elas vão sair anastomosadas umas com as outras e vão formar o plexo venoso de Pumpiforme dentro do cordão espermático. Então, 3 artérias, conduto deferente e as venas sentido contrário, porém homônimas. Beleza. E como se chamam essas venas homônimas? Plexo Pumpiforme. Se eu tiver excesso de líquido, quem vai drenar? Linfáticos. Então, também tem linfáticos. E os nervos, certo? Que nervos? Ilioinguinal, que sai do plexo lombar, uma rama do nervo ilioinguinal, e também o nervo genital do gênito femoral. Então, falamos de 8 estruturas, gente. 8 estruturas. Lembrando que as venas são homônimas sentido contrário. E como estão vascularizadas o testículo? Já falei. As 3 artérias. Agora, e como vão sair essas venas? Saem em forma de plexo venoso de Pumpiforme. E onde vão terminar as venas do plexo Pumpiforme? Depende.
O livro fala que as venas anteriores vão sentido contrário das venas gonádicas. Ou seja, as anteriores do lado direito vai terminar em vena cava inferior e do lado esquerdo em vena renal esquerda. E as posteriores vão diretamente aqui para os vasos epigástricos inferiores. Aqui, ó. Aqui. Os posteriores vão para a vena epigástrica inferior e as anteriores, a direita para a vena cava inferior e a esquerda para a vena renal esquerda. Certo? Isso está explicado aqui. Beleza, gente. Com isso a gente termina a nossa primeira aula de genital masculino. A gente se vê até a próxima aula. Assistam o vídeo mais de uma vez, olhem o livro, organizem suas perguntas e a gente se vê por aí, tá bom? Por aí não, na próxima aula.